Levei muito mais tempo para fixar este princípio geral na minha mente do que levei para assimilar a maioria das fases técnicas do jogo da especulação com ação. Soube de pessoas que se divertem fazendo operações imaginárias no mercado de ações, provando com dólares inexistentes o quão certas estão. Algumas vezes estes jogadores fantasmas ganham milhões. É muito fácil especular desta maneira. É como aquela história do homem que ia bater-se num duelo no dia seguinte. Seu padrinho no duelo perguntou-lhe: "Você é bom atirador?" "Bem, posso quebrar a haste de um cálice de vinho a 20 passos", disse com ar modesto. "Isso é muito bom", disse o indiferente padrinho. "Mas você pode acertar a haste do cálice enquanto este aponta uma pistola carregada diretamente para seu coração? No meu caso, eu preciso apostar meu dinheiro em minhas opiniões. Minhas perdas ensinaram-se que não devo avançar até que esteja certo de que não preciso bater em retirada. Mas, se não posso avançar, não me movimento. Não quero dizer com isso que alguém não deva limitar suas perdas quando estiver errado. Ele deve. Mas não deve ficar indeciso. Por toda a minha vida cometi erros, mas perdendo dinheiro eu adquiri experiência e acumulei uma série de valiosas proibições. Estive literalmente falido por muitas vezes, mas minha perda nunca foi total. Caso contrário, não estaria aqui, agora. Sempre soube que teria uma outra chance, e que não cometeria o mesmo erro uma segunda vez. Acreditava em mim mesmo. Um homem precisa confiar em si mesmo e em sua capacidade de julgamento, se espera fazer carreira neste negócio. Este é o motivo pelo qual não acredito em conselhos. Se comprar ações seguindo o conselho de Smith, deverei vender estas mesmas ações também através de seu conselho. Estarei dependendo dele. Suponha que Smith viajou nas férias, e que chegou a hora de vender. Não, ninguém pode ganhar dinheiro grande baseado nos palpites de outra pessoa. Sei, por experiência própria, que ninguém pode me dar informações ou uma série de conselhos que me farão ganhar mais dinheiro do que se eu agisse por meus próprios julgamentos. Levei 5 anos para aprender a jogar o jogo de maneira inteligente o suficiente para ganhar muito quando estivesse certo. Eu não tinha tantas experiências interessantes quanto você poderá imaginar. Quero dizer, o processo de aprender como especular não parece muito dramático a esta distância. Fui à falência por diversas vezes, e isso nunca é bom, mas a maneira como perdi meu dinheiro é a mesma de todas as pessoas que perderam dinheiro em Wall Street. Especulação é um negócio duro, que exige persistência, e o especulador deve estar em atividade durante todo o tempo. Ou então ele logo não encontrará nenhum negócio para entrar. Minha tarefa, como eu já sabia depois de meus contratempos precoces no escritório da Fullerton, era muito simples: olhar a especulação por um outro ângulo. Mas eu não sabia que havia muito mais naquele jogo do que eu poderia aprender nas banquete shops. Nelas, eu achava que estava dominando o jogo, quando na verdade estava apenas ganhando das próprias firmas. Ao mesmo tempo, a habilidade em seguir a flutuação das cotações através da leitura da fita, habilidade esta que a negociação nas banquete shops me proporcionou, e o treino da minha memória, foram extremamente valiosos. Ambas as coisas vieram facilmente para mim. Devo a elas meu sucesso precoce como operador, e não a inteligência ou o conhecimento, porque minha mente não era treinada e minha ignorância era colossal. O jogo me ensinou o jogo, e não poupou os castigos enquanto ensinava. Lembro-me do meu primeiro dia em Nova York. Contei-lhe como as banquete shops, recusando-se a aceitar meus negócios, levaram-me a procurar uma respeitável corretora. Um dos garotos do escritório onde eu arranjei meu primeiro emprego estava trabalhando para Harding Brothers, membro da Bolsa de Valores de Nova York.
Cheguei na cidade pela manhã, e antes da 1 da tarde daquele mesmo dia tinha aberto uma conta com a firma e estava pronto para negociar. Não expliquei para você o quão natural era para mim negociar ali exatamente da mesma maneira como fazia nas banquete shops, onde tudo que eu fazia eram apostas que se baseavam nas flutuações, aproveitando pequenas mas seguras modificações nos preços. Ninguém se ofereceu para apontar as diferenças fundamentais ou posicionar-me de maneira correta. Se alguém tivesse me dito que meus métodos não funcionariam, ainda assim os teria utilizado, para ter certeza por mim mesmo, porque quando estou errado a única coisa que me convence disso é perder dinheiro. E somente estou certo quando ganho. Isso é especulação. Era um período muito animado aquele, e o mercado estava muito movimentado. Isso sempre anima um sujeito. Comecei a sentir-me em casa no mesmo instante. Ali estava o velho familiar painel de cotações na minha frente, falando uma linguagem que eu tinha aprendido antes dos 15 anos. Havia um garoto fazendo exatamente a mesma coisa que eu costumava fazer na primeira corretora onde trabalhei. Estavam lá os clientes, a mesma velha coleção deles, olhando para o painel ao lado da máquina transmissora de cotações, gritando os preços e conversando a respeito do mercado. Toda a aparelhagem tinha a mesma aparência a qual eu estava acostumado. A atmosfera era a mesma que eu tinha respirado desde que ganhei meu primeiro dinheiro no mercado de ações, os dólar 3,12 na Burlington. O mesmo tipo de máquina impressora e a mesma espécie de negociantes, portanto o mesmo tipo de jogo. E lembre-se, eu tinha apenas 22 anos. Suponho que eu pensava que conhecia o jogo de AZ porque não deveria. Olhei o painel e vi algo que parecia muito interessante para mim. Estava se comportando corretamente. Comprei 100 a 84. Liquidei a posição em 85 em menos de meia hora. Então, vi algo mais de que gostei e fiz o mesmo. Consegui 3/4 de ponto líquidos num tempo muito pequeno. Comecei bem, não? Agora anote isso, naquele ritmo, em meu primeiro dia com cliente de uma conceituada corretora membro da Bolsa de Valores de Nova York, em apenas 2 horas. Eu negociei com 1.100 ações, entrando e saindo do mercado. E o resultado líquido das operações do dia foi que eu perdi exatamente 1.100 dólares. Isso quer dizer que, em minha primeira tentativa, aproximadamente metade das minhas reservas entraram pelo cano. E lembre-se, algumas das operações deram lucro. Mesmo assim eu deixei ali 1.100 dólares naquele dia. Aquilo não me preocupou, porque eu não conseguia enxergar que havia alguma coisa errada comigo. Meus movimentos, também, foram certos o suficiente, e se eu estivesse operando na velha Cosmopolitan teria me saído melhor que nunca. Aquela máquina impressora de cotações não estava funcionando como deveria, dizia-me claramente os meus 1.100 dólares desaparecidos. Mas assim que a máquina estivesse trabalhando bem, não haveria motivo para preocupação. Ignorância aos 22 anos não é um defeito estrutural. Após alguns dias, eu disse a mim mesmo, não posso operar desta maneira aqui. A máquina de cotações não ajuda como deveria. Mas deixei que as coisas continuassem daquela maneira, sem tentar revertê-las. Segui com aquilo, tendo bons e maus dias, até que fiquei limpo. Fui ao velho Fullerton e consegui que me fizesse um empréstimo de 500 dólares. E voltei a St. Louis, como já contei, com o dinheiro para operar nas banquete shops, um ponto-jogo que eu sempre podia ganhar. Operei mais cuidadosamente e me dei melhor por um tempo. Tão logo fiquei numa boa situação financeira, comecei a levar uma vida melhor. Fiz amigos e me diverti bastante. Eu não tinha nem 23 anos completos, lembre-se, sozinho em Nova York,
Com dinheiro fácil no bolso, a certeza no coração de que estava começando a entender a nova sistemática. Eu estava falindo reconhecimentos para a execução real das minhas ordens no pregão da bolsa, e me movia com mais cuidado. Mas eu ainda não me desviava da fita de cotações, ou seja, eu ainda estava ignorando alguns princípios gerais, e enquanto agisse assim não poderia ver qual era o exato problema com meu jogo. Entramos na grande fase de prosperidade de 1901 e ganhei uma grande quantidade de dinheiro, ou seja, para um garoto. Você se lembra daqueles tempos? A prosperidade do país não tinha precedentes. Nós não só entramos numa era de fusões industriais e combinações de capital que ultrapassaram qualquer coisa que tivéssemos possuído até aquele momento, mas também as pessoas ficaram fanáticas por ações. Nos períodos anteriores de entusiasmo, contaram-me que Wall Street costumava gabar-se de negociar 250 mil ações por dia, quando os certificados de propriedade de ações no valor de 25 milhões de dólares mudaram de mãos. Mas em 1901 tivemos uma negociação diária de 3 milhões de ações. Todo mundo estava ganhando dinheiro no mercado. O grupo do aço veio para a cidade, um bando de milionários com menos consideração por dinheiros do que marinheiros bêbados. O único jogo que os satisfazia era o mercado de ações. Tivemos alguns dos maiores investidores pesados que Wall Street jamais viu. John W. Gates, com a fama de apostador dos milhões, e seus amigos, como John A. Drake, Loyal Smith, e outros. O pessoal do Haylands Moore, que vendeu parte de suas ações das Dell e com os rendimentos comprou no mercado a maioria existente das ações do grande sistema de Rockland, e Schwab e Frick Pitts e o grupo de Pittsburgh, para não ralar nada dos resultados dos outros homens, perdidos nesta dança, mas que devem ter sido conhecidos como grandes especuladores em algum outro momento. Um sujeito podia comprar e vender todas as ações que existiam no USTL. Um corretor criou um mercado para as ações da USTL. Um corretor vendeu 100.000 ações em alguns minutos. Tempos maravilhosos. E alguns ganhos maravilhosos. E sem impostos para pagar na venda de ações. E sem dia de ajuste de contas à vista. Naturalmente, decorrido um tempo, eu escutei muitas histórias calamitosas, e os mais velhos diziam que todos, menos eles mesmos, tinham ficado malucos. Mas todo mundo, com exceção deles mesmos, estava ganhando dinheiro. Eu sabia, lógico, que deve existir um limite para os aumentos de preços, e um fim para um movimento desmesurado de compra de qualquer coisa. Então entrava no mercado com posição vendida. Mas todas as vezes em que vendi, perdi dinheiro. Ou se não tivesse sido rápido como um raio, teria perdido ainda mais. Eu esperava por uma súbita queda nos preços, mas jogava com segurança, ganhando dinheiro quando comprava e dividindo o dinheiro quando vendia para entrega futura. Portanto, eu não estava lucrando com a prosperidade como você poderia pensar, quando considero quão pesado era o meu jogo, mesmo para um garoto. Havia uma ação na qual eu não estava vendido, e que era a Northern Pacific. A fita de cotações impressas veio a calhar. Achava que a maioria das ações que tinham sido compradas atingiriam um patamar máximo nas cotações. Mas aquela garotinha comportava-se como se fosse subir ainda mais. Nós sabemos agora que tanto as ações ordinárias como as preferenciais estavam sendo seguramente absorvidas pela combinação Cooley-Barryman. Bem, eu estava comprado em 1000 ações ordinárias da Northern Pacific, e segurei-as, contrariando o aviso de todas as pessoas no escritório. Quando atingiam aproximadamente 110, eu tinha um lucro de 30 pontos, que logo agarrei. Isso fez com que meu saldo junto aos meus corretores atingisse quase 50 mil dólares,
o maior montante de dinheiro que fui capaz de acumular até aquele momento. Não era tão mal para alguém que tinha perdido cada centavo negociado, naquela mesma corretora, alguns meses antes. Se você se lembra bem, o grupo de Herman notificou Morgan Hill de suas intenções de serem representados na combinação Northern Pacific, e então o pessoal do Morgan, primeiramente, instruiu Keynes a comprar 50.000 ações da NP, para manter o controle acionário em suas mãos. Ouvi dizer que Keynes pediu a Robert Bacon para fazer a ordem de 150.000 ações, e os banqueiros fizeram. Em todo caso, Keynes enviou um de seus corretores, Ed Norton, para junto do grupo da NP, e ele comprou 100.000 ações. Este acontecimento foi seguido de uma outra ordem, acho eu, de 50.000 ações adicionais, e formou-se o famoso corner. Depois do fechamento do mercado, no dia 8 de maio de 1901, todo mundo sabia que havia começado uma batalha entre os gigantes financeiros. Nunca duas combinações de capital como estas tinham se confrontado no país. Herman contra Morgan, uma força irresistível encontrando um objeto imóvel. Ali estava eu naquela manhã do dia 9 de maio com aproximadamente $50.000 em caixa e 100 ações. Como já disse, tinha mantido posições vendedores por alguns dias, e ali estava a minha chance final. Sabia o que iria acontecer, uma terrível queda nas cotações e logo após algumas maravilhosas pechinchas. Poderia haver uma rápida recuperação e lucros grandes, para aqueles que tivessem encontrado as bagatelas. Não contratei Sherlock Holmes para descobrir isso. Estava para acontecer a oportunidade de agarrá-las, vindo e indo, e conseguir não apenas dinheiro grande, mas dinheiro certo. Tudo aconteceu como eu havia previsto. Estava mortalmente certo e perdi cada centavo que tinha. Fui eliminado por algo nada usual. Se o extraordinário nunca acontecesse, não haveria nenhuma diferença entre as pessoas e portanto nenhuma graça na vida. O jogo seria simplesmente um problema de adição e subtração. Isso faria de nós uma espécie de guarda-livros com raciocínio lento. É o pensamento que desenvolve o poderoso cérebro do homem. Somente considere o que você tem que fazer para pensar corretamente. O mercado se aqueceu de maneira razoável, como eu esperava. As transações eram enormes e as flutuações sem precedentes em extensão. Coloquei no mercado várias ordens de venda. Quando vi os preços de abertura tive um colapso. A queda nos preços era terrível. Meus corretores estavam apostos. Eram tão competentes e cuidadosos como quaisquer outros. Mas no momento em que executaram minhas ordens, as ações tinham baixado 20 pontos mais. A fila caminhava atrás do mercado e as informações chegavam muito lentamente, como consequência do incrível movimento dos negócios. Quando descobri que as ordens de venda que tinha dado para as ações, quando a fita informava que o preço era, vamos dizer, 100, foram executadas a 80. Mostrando uma queda total de 30 ou 40 pontos desde o fechamento do dia anterior. Parecia que eu estava vendendo a um nível que transformava as ações exatamente nas pechinchas que eu esperava comprar. O mercado não iria cair até a China. Então decidi instantaneamente liquidar minhas vendas e entrar comprando. Meus corretores compraram, não ao nível que me fez tomar a decisão, mas aos preços que prevaleciam na bolsa quando seus homens do pregão executaram minhas ordens. Eles pagaram uma média de 15 pontos a mais do que eu havia calculado. Uma perda de 35 pontos num dia era mais do que qualquer um poderia suportar. A máquina impressora de cotações me pegou, transmitindo preços defasados, muito atrás do andamento do mercado. Eu estava acostumado a considerar a fita como a melhor amiga que tinha,
porque apostava de acordo com o que ela me informava. Mas desta vez ela me enganou. A divergência entre o preço impresso e o real arruinou-me. Era a sublimação de meu fracasso anterior, exatamente a mestria e a razão que me tinha feito perder anteriormente. Parece tão óbvio agora que a leitura da fita não é suficiente, sem considerar a execução dos corretores, que me surpreendo como não fui capaz de ver o problema e a solução para ele. Fiz pior do que simplesmente não enxergar, continuei operando, entrando e saindo do mercado, sem fazer caso de execução. Veja você, eu nunca poderia negociar com um limite. Quero conseguir minhas oportunidades no mercado. Isso é o que estou tentando dominar, o mercado, não um preço em particular. Quando acho que devo vender, vendo. Quando acho que as ações vão subir, compro. Minha fidelidade a este princípio geral da especulação salvou-me. Se eu tivesse negociado a preços limitados, simplesmente meu velho método de operar em banquete shops teria sido ineficientemente adaptado para ser usado em corretores respeitáveis. Eu poderia nunca ter aprendido a saber o que é especulação com ações, mas deveria ter mantido minhas apostas dentro do que minha limitada experiência dizia-me ser um negócio seguro. Sempre que eu tentava limitar os preços visando minimizar as desvantagens de negociar quando a máquina impressora ficava para trás, eu simplesmente percebia que o mercado afastava-se de mim. Isso acontecia tão frequentemente que parei de tentar. Não posso nem explicar como levei tantos anos para aprender que, ao invés de rapidamente fazer apostas no que seriam as próximas cotações, meu jogo deveria ser o de antecipar o que iria acontecer de uma maneira geral. Após aquele contratempo de 9 de maio, continuei a especular, usando um método modificado, mas ainda assim deficiente. Se não ganhei algumas vezes, devo ter adquirido sabedoria a respeito do mercado mais rapidamente. Mas eu ganhava o suficiente para me permitir viver bem, gostava dos amigos e de uma boa diversão. Morava em Jersey Coast naquele verão, como centenas de prósperos homens de Wall Street. Mas meus ganhos não eram suficientes para compensar minhas perdas e despesas com o estilo de vida. Não continuei a negociar da maneira como fazia enquanto persistiu minha teimosia. Simplesmente não estava preparado para admitir meu problema para mim mesmo e, logicamente, era totalmente inútil tentar resolvê-lo. Eu retorno este tópico muitas vezes para mostrar o que tive que passar antes de chegar ao ponto onde poderia realmente ganhar dinheiro. Minha velha arma não poderia fazer o trabalho de uma potente metralhadora contra o grande jogo. No início daquele outono eu estava não só fora do mercado novamente, mas tão enjoado daquele jogo que não conseguia mais dominar, que decidi deixar Nova York e tentar alguma outra coisa em outro lugar. Tinha estado operando desde meus 14 anos. Consegui meus $1.000 quando era um garoto de 15, e meus primeiros 10.000 antes de completar 21. Tinha ganho perdido a quantia de $10.000 mais de uma vez. Em Nova York, tinha ganho milhares de dólares e os tinha perdido. Cheguei a $50.000, e 2 dias os perdi. Não tinha nenhum outro negócio e não conhecia nenhum outro jogo. Após alguns anos, voltei ao ponto de início. Não, pior, porque eu tinha adquirido hábitos e um estilo de vida que requeriam dinheiro. Não obstante, esta parte não me aborrecia tanto quanto estar errado tão consistentemente. Bem, voltei para casa. Mas no momento em que cheguei sabia que tinha uma única missão na vida, e esta era conseguir algum dinheiro e voltar para Wall Street. Aquele único lugar no país onde eu poderia negociar pesadamente. Algum dia, quando o meu esquema estivesse completamente correto, eu precisaria daquele lugar. Quando um homem está certo,
Ele quer agarrar tudo o que vem a seu encontro em consequência do fato de estar certo. Eu não tinha muita esperança, mas, obviamente, tentei entrar nas banquete shops novamente. Havia poucas delas, e algumas eram dirigidas por desconhecidos. Aqueles que se lembrassem de mim não me dariam a chance de mostrar a eles se havia voltado como um operador ou não. Disse-lhes a verdade, que tinha perdido em Nova York o que houvera ganho por ali, que eu não sabia tanto quanto eu supunha, e que não havia razão para que não fosse agora um bom negócio deixar que eu apostasse com eles. Mas eles não deixaram. E os novos lugares eram inacreditáveis. Seus donos pensavam que um lote de 20 ações era o máximo que um cavalheiro deveria comprar se tivesse qualquer razão para suspeitar que iria estar certo em seu palpite. Eu precisava do dinheiro e as maiores firmas estavam tirando muito dele de seus clientes regulares. Consegui um amigo para entrar num certo escritório e negociar. Eu simplesmente supervisionava com calma e cuidado. Novamente tentei persuadir o funcionário que preenchia os cartões a aceitar uma pequena ordem, mesmo que fosse de somente 50 ações. Logicamente, ele disse não. Tinha armado um código com este amigo de modo que ele pudesse comprar ou vender quando e o que eu lhe indicasse. Mas com aquilo só conseguiu migalhas. Então o escritório começou a se queixar de receber as apostas de meu amigo. Finalmente, um dia, ele tentou vender 100 ações da ST. Paul e eles o puseram fora do negócio. Descobrimos depois que um dos clientes viu-nos conversando do lado de fora e contou ao pessoal do escritório. Então, quando meu amigo foi dar a ordem de venda das 100 ações da ST, Paul a um funcionário, este disse: "Não estamos aceitando nenhuma ordem de venda de ST. Paul, não de você." "Por quê? Qual é o problema, Joey?" perguntou meu amigo. "Não estamos aceitando, isso é tudo", respondeu Joey. "Este dinheiro não é bom o suficiente. Olhe para ele. Está todo aí." E meu amigo entregou-lhe os $100, meus 100, em notas de 10. Tentou se mostrar indignado e parecia desconcertado, mas a maioria dos clientes estava se aproximando dos dois que discutiam, como sempre faziam quando havia vozes altas ou menor sinal de briga entre a firma e um cliente. Eles queriam entrar nos méritos do caso, como uma maneira de beneficiar-se com o resultado da discussão. O funcionário, Joey, que era uma espécie de assistente de gerência, saiu de trás do balcão, dirigiu-se ao meu amigo, olhou-o, e depois olhou para mim. "É engraçado", disse lentamente, "é terrivelmente engraçado o fato de você nunca fazer uma única coisa sem que seu amigo Livingstone esteja por perto. Você simplesmente senta e fica olhando o painel durante 1 hora. Não tem um só vislumbre de palpite. Mas depois ele entra e você fica ocupado de repente. Talvez você esteja operando para si próprio, mas não mais neste escritório. Nós não vamos perder enquanto o Livingstone lhe dá os palpites." Bem, aquilo interrompeu meu fluxo de dinheiro. Mas ganhei algumas centenas além do que tinha gasto, e pensava como poderia usá-las, dada a necessidade, mais urgente que nunca, de fazer dinheiro suficiente e voltar a Nova York. Senti que me sairia melhor desta próxima vez. Tinha tido tempo para pensar calmamente sobre algumas das minhas tolas jogadas. Uma pessoa pode enxergar melhor o todo quando se encontra a uma certa distância. O problema imediato era conseguir um novo montante de recursos. Um dia, eu estava no saguão de um hotel, conversado com alguns conhecidos que eram operadores, já estabilizados. Todos falavam a respeito do mercado de ações. Fiz a observação de que ninguém poderia dominar o jogo por conta das más execuções que conseguia por parte de seus corretores, especialmente quando negociava no mercado como eu.
Um sujeito deu uma baforada em seu cachimbo e me perguntou de que corretores eu falava. Respondi, os melhores da redondeza, e ele me perguntou quem seriam eles. Pude ver que ele não iria acreditar que eu já havia negociado nas corretoras de primeira linha. Mas eu disse, quero dizer, qualquer membro da Bolsa de Valores de Nova York. Não é que eles tenham má fé ou sejam pouco cuidadosos, mas quando alguém dá uma ordem de compra no mercado, nunca sabe quanto aquela ação vai lhe custar até que consiga um relatório dos corretores. Existem mais movimentos de 1 ou 2 pontos que de 10 ou 15. Mas quem está longe do pregão não consegue aproveitar-se das pequenas elevações e declínios, por causa da execução. Preferiria negociar numa banquete shopping qualquer dia da semana, se eles simplesmente deixassem um sujeito operar com grandes quantias. Eu nunca tinha visto antes o homem que tinha falado comigo. Seu nome era Roberts. Ele parecia muito amigável e disposto a ajudar. Ele me puxou para o lado e me perguntou se alguma vez havia negociado em outras bolsas, ao que respondi que não. Disse-me que conhecia algumas firmas que eram membros da Bolsa de Algodão e da Bolsa de Mercadorias e de algumas pequenas bolsas de valores. Estas organizações eram muito cautelosas e tinham especial atenção para com as execuções. Contou-me que tinham conexões confidenciais com as maiores e melhores corretores, membros da Bolsa de Valores de Nova York, e que, através de suas influências pessoais e garantindo um negócio de centenas de milhares de ações por mês, conseguiam serviços muito melhores do que aqueles prestados ao investidor individual. Isso realmente satisfaz o pequeno cliente, ele disse. Eles fazem um trabalho específico para os negócios de fora da cidade e tomam tanto cuidado com uma ordem de 10 ações quanto com uma de 10.000. São muito competentes e honestos. Sim. Mas se eles pagam para a corretora a comissão regular de 1/8, onde é que eles ganham? Bem, eles devem pagar 1/8. Mas, você sabe. E me deu uma piscadela. Sim, eu disse. Mas uma coisa que uma corretora que seja membro da bolsa não fará é repartir as comissões. Os dirigentes prefeririam que um membro cometesse assassinato, crime de incêndio e bigamia a fazer negócios com estranhos por menos que 1/8 limpo. Toda a vida da bolsa depende da não violação desta regra. Ele deve ter percebido que eu tinha conversado com pessoas da bolsa, pois ele disse, escute. Algumas vezes uma destas devotas corretores é suspensa por 1 ano por violar esta regra. Não é? Existem maneiras e maneiras de obter desconto, de modo que ninguém pode reclamar. Ele provavelmente viu descrédito em minha face, e então continuou, além disso, em certos tipos de negócio, quero dizer, estas firmas que possuem estas conexões, pedem uma taxa extra de 1,32, em adição à comissão de 1/8. Eles são muito gentis a respeito disso. Nunca pedem a comissão extra, a não ser em casos excepcionais, e ainda assim somente se o cliente tem uma conta inativa. Caso contrário, aquilo não pagaria por os serviços, você sabe. Eles não estão no negócio exclusivamente para sua prosperidade. Naquele momento eu já sabia que ele estava angariando clientes para algum corretor fraudulento. Você conhece algum escritório destes em que se possa confiar? Perguntei-lhe. Conheço a maior firma de corretagem dos Estados Unidos, ele disse. Eu próprio negocio lá. Eles têm escritórios em 78 cidades dos Estados Unidos e Canadá. Tem um enorme volume de negócios. E não poderiam sair-se tão bem, ano após ano, se não fossem corretos, poderiam? Certamente que não, concordei. Eles operam com as mesmas ações que são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Lógico, e também no CARB, e em qualquer outra bolsa deste país e da Europa.
Eles operam com trigo, algodão, alimentos, qualquer coisa que você desejar. Tem correspondentes por toda a parte e são sócios de todas as bolsas, tanto em seu próprio nome quanto em segredo. Eu já sabia, mas achei que deveria encorajá-lo a continuar. Sim, eu disse, mas isso não altera o fato de que as ordens têm que ser executadas por alguém, e que nenhuma pessoa pode garantir como o mercado vai se comportar ou quão próximos estão os preços transmitidos ao escritório pela máquina, dos preços reais no pregão da bolsa. No momento que a pessoa lê as cotações aqui, dá-o na ordem e esta é telegrafada para Nova York, muito tempo valioso já se passou. É melhor que eu volte para Nova York e perca meu dinheiro em corretores respeitáveis. Não sei nada a respeito de perder dinheiro. Nossos clientes não têm este hábito. Eles ganham dinheiro. Nós cuidamos disso. Seus clientes? Bem, tenho participação na firma, e quando posso conseguir-lhes alguns negócios eu o faço, porque sempre me trataram bem e ganhei uma boa soma de dinheiro através deles. Se você quiser, posso apresentá-lo ao gerente. Qual o nome desta firma? Perguntei-lhe. Ele me disse. Já tinha ouvido falar dela. Eles colocavam anúncios em todos os jornais, chamando atenção para os grandes lucros conseguidos pelos clientes que seguiram sua orientação de investimentos em ações. Esta era a sua grande especialidade. Não eram exatamente uma banquete shop, mas sim banqueteers, supostos corretores que manipulavam ordens de clientes mas que, apesar disso, preparavam uma elaborada camuflagem para convencer a todos de que eram corretores regulares, engajados num negócio legal. Era uma das mais velhas firmas dentro desta classe de negociantes. Eram o protótipo, naquele tempo, do mesmo tipo de corretores que faliram aos montes este ano. Os princípios gerais e métodos eram os mesmos, embora os dispositivos particulares usados para tirar dinheiro do público diferissem em algumas coisas. Alguns detalhes do que foram modificados quando os velhos truques tornaram-se muito difundidos. Estas pessoas costumavam espalhar palpites para comprar ou vender uma certa ação. Centenas de telegramas chamando a atenção para a compra imediata de uma certa ação, e centenas de outros, recomendando a clientes distintos a venda desta mesma ação, com o velho plano da corrida dos boatos. Então, passavam a chegar ordens de compra e venda. A firma compraria e venderia, vamos dizer, 1000 destas ações através de uma respeitável corretora e conseguiria um boletim oficial por parte desta. Esse boletim poderia provar seu grande movimento de ordens a qualquer um que a questionasse sobre manipulação de ordens dos clientes. Eles também costumavam formar grupos arbitrários no escritório e, como um grande favor, permitiam a seus clientes que os autorizassem, por escrito, a negociar com seu dinheiro e em seu nome, como lhes conviesse. Desta maneira, mesmo o cliente mais rabugento não teria direito a reparações, quando seu dinheiro desaparecesse. Eles comprariam uma ação, no papel, e envolveriam os clientes na operação, posteriormente executando uma das velhas manobras das banquete shops, eliminando centenas de margens de pequenos clientes. Eles não poupavam ninguém para fazer sua melhor jogada, nem mesmo mulheres, professores e idosos. Estou magoado com todos estes corretores, disse ao agente angariador. Tenho que pensar mais sobre isso, e deixei-o, de maneira que ele não pudesse me dizer nada mais. Investiguei a respeito desta firma. Descobri que eles tinham centenas de clientes e, apesar das histórias usuais, não encontrei um único caso de investidor que não tivesse conseguido levar seu dinheiro, se tivesse ganho algum. A dificuldade estava em encontrar alguém que tivesse ganho alguma vez, operando com este escritório, mas eu ganhei. As coisas pareciam estar caminhando bem naquela época.
O que queria dizer que eles provavelmente não deixariam de pagar a um cliente que conseguisse oferir algum lucro às suas custas. Logicamente, muitas das firmas deste tipo quebram eventualmente. Há ocasiões em que acontecem epidemias de falências desses especuladores, como as velhas sequências de quebras que acontecem em diversos bancos, depois que um deles fecha. Os clientes dos outros ficam assustados e correm para retirar seu dinheiro. Mas há inúmeros homens solitários que sustentam as banquete shops neste país. Bem, não soube de nada alarmante sobre a firma, exceto pelo fato de que eles sempre estiveram no negócio e que não eram sempre confiáveis. Sua especialidade era manipular os tolos que queriam ficar ricos rapidamente. Mas eles sempre pediam a permissão dos clientes, por escrito, para carregar seus maços de dinheiro para longe. Um sujeito que eu encontrei contou-me uma história sobre ter visto 600 telegramas sendo enviados num dia, avisando os clientes para adquirir uma certa ação, e 600 outros, para clientes diferentes, alertando-os firmemente para a urgência de vender aquela mesma ação, ao mesmo tempo. Sim, conheço o truque, falei ao sujeito que me contava. Ele disse. Mas outro dia eles enviaram telegramas para as mesmas pessoas, aconselhando-as a liquidar suas posições em qualquer coisa e comprar, ou vender, uma outra ação. Perguntei ao sócio majoritário, que estava no escritório, por que você faz isso? A primeira parte eu entendo. Alguns dos clientes estão determinados a fazer dinheiro com papel por um tempo, mesmo que eles e os outros percam eventualmente. Mas, enviando telegramas desta maneira você simplesmente mata todos. Qual é a grande ideia? Bem, ele disse, os clientes estão destinados a perder seu dinheiro de qualquer maneira, não importando o que eles compram, ou como, ou onde, ou quando. Quando eles perdem o dinheiro, eu perco os clientes. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.